Olá, essa é a primeira edição do podcast Pretalks e para marcar essa primeira edição, a gente recebe a primeira ministra da história da igualdade racial, Aniele Franco, não apenas ministra, pesquisadora, jogadora de vôlei, mãe de 2 filhas. Ministra, obrigado pela participação conosco aqui, seja muito bem-vinda. Imagina, uma honra. Obrigada a vocês pelo convite, um prazer estar aqui com você hoje. Ministra, quero começar desse ponto. Primeira ministra com esse status da história da igualdade racial. Brasil, um país com 56% de população negra, nunca teve um ministério com esse status, pelo menos antes existia a secretaria, deixou de existir durante os governos Temer e Bolsonaro e agora volta com o status de ministério. Qual que é a importância disso? Sim, acho que é enorme, né? Essa recriação da CEPIR, da antiga CEPIR para o MIR. Mas eu sempre fico meio assim de falar que eu sou a primeira, porque tem tanta gente que passou pela CEPIR que eu admiro, sabe? Como, por exemplo, Matilde, Nilma, Luísa. Eu acho que tem pessoas ali que fizeram e fazem ainda com que a luta do movimento negro seja reconhecida e não à toa o presidente recria, né? Quando a gente tinha ali a secretaria até 2022 e a gente encara agora esse desafio em 2023 de frente para recriar e reestruturar esse ministério, foi muita responsabilidade. A gente está terminando esse ano agora com essa reestruturação, né? Porque tinham 4 milhões de orçamento, por exemplo, deixados de 22 para 23 e a gente precisava dar algumas respostas imediatas para 56% da população, como você muito bem falou. Então, foi uma responsabilidade enorme ter aceito, mas eu tenho entendido a cada dia, sabe, a nossa missão e o quanto que a gente ainda precisa evoluir, sabe, Fernanda? Ainda falta muito, mas só de termos um presidente ali liderando à frente, entendendo que é necessário ter um Ministério da Igualdade Racial, assim como é necessário ter um Ministério das Mulheres, já é um grande passo dado. Como é que a senhora recebeu esse convite, ministra? Como a senhora se aproxima do presidente e como a senhora, de fato, recebeu, como foi para a senhora receber esse convite? Menino, olha, isso aí é uma pergunta que a gente ficaria aqui uns 10 minutos, hein? Mas, desde que mataram a Mari, assim, a gente sempre teve muito carinho pelo Lula, né? Tipo, sempre fui petista de carteirinha. Fizemos campanha para ele lá atrás, do primeiro Lula 1, eu ainda era uma pirralha, vou dizer. E minha mãe ficava danada com a gente, porque a gente saía mesmo para fazer campanha com cara pintada, com bandeira do PT e tal. E aí, por fim, a Mari entra, né, para a política. Quando ela é assassinada, na missa de 7º dia, a minha mãe estava assim ao meu lado e o telefone tocou e era o presidente. E ele ligou, falou: "Oi, aqui é o Lula. Eu queria falar com a Marinette." E aí eu passei o telefone para ela, é ele mesmo, mas aquela voz é inconfundível, né? Ninguém jamais confunde a voz do Lula. E aí eu falei: presidente, muito obrigada, tá? Vou passar aqui para minha mãe. Passou para ele e tal. E ali foi se construindo uma história de muito respeito. Quando ele foi preso, a gente foi lá. Quando ele foi solto, a gente também estava lá. Para demonstrar também todo esse respeito, né, que a gente sempre teve. E vieram vários eventos, assim, no Rio. Alguns eventos eu mediei, outros eventos eu estava apenas no palco ali, ou fazendo alguma fala. E quando entra 2022, a gente teve ali um compromisso muito forte nas favelas e periferias do Rio de Janeiro para fazer essa campanha, porque não era possível que a gente ia ter mais 4 anos, né, de desgoverno ali, principalmente para o povo preto favelado. E a gente começou. Muita campanha muito forte, aí veio o convite da transição, e veio o convite para o Ministério, mas eu te confesso que eu não esperava. Eu já estava de volta ao Rio de Janeiro, a gente ficou aqui um mês, de 12 de novembro a 12 de dezembro. Voltei para o Rio, já estava programando as minhas férias com as minhas filhas, quando a nossa presidenta Gleice liga e fala: "Olha, você tem que voltar para cá correndo, porque o presidente quer te fazer um convite." Aí eu já estava acompanhando os jornais, eu falei: bom, já imagino que seja. E o convite foi do jeito que Lula é, assim, né? Humano, respeitador. Ele virou para mim, brincou e falou assim: olha, fez lá uma fala bem bonita, e no meio da fala ele: olha, você sabe que você está intimada a aceitar essa missão, né? Aí eu falei: não, presidente, é isso, vamos que vamos, porque esse projeto passa por muitos sonhos e passa por tudo que eu acredito, inclusive o senhor. Então vamos juntos. E foi assim, no dia 20 de dezembro, e aí o anúncio foi no 22. O presidente tem falado muito sobre esse primeiro ano de governo dele, que tem sido ele tem citado como um ano de arrumação da casa. Sim. No seu caso, foi uma construção da casa, né? Porque foi uma política que tinha sido uma pasta que tinha sido muito enxugada ali nos governos anteriores. Sim. Volta agora muito maior com o status de ministério, apesar de ainda ter um orçamento muito pequeno em relação ao restante da esplanada.
Mas que balanço dá para fazer desse primeiro ano e o que a senhora espera para os próximos? Fernando, olha, eu tô assim muito orgulhosa do que a gente conseguiu fazer nesse primeiro ano, sabe? Primeiro que a gente não tem, né, no Ministério da Igualdade Racial, por exemplo, servidores de carreira especificamente para essa área. Tinham pouquíssimos. Então, reestruturar, montar um gabinete, montar 4 secretarias, porque era a Secretaria Executiva mais 3, né? Uma específica para quilombolas, uma para ações afirmativas, uma outra para combate e superação do racismo também. E aí, quando a gente se viu naquela transformação de conseguir 89 milhões e aí com emendas chegar a 109, 110, foi um grande ganho, foi um grande avanço. Assim, a gente conseguiu entregar muita coisa que, na realidade, os casos de racismo diário, às vezes, nos impediam de fazer algumas coisas, porque a gente tinha que dar resposta naquele dia imediatamente. Mas, por outro lado, a gente estava com a construção, planejamento estratégico, pautas muito bem amarradinhas, como, por exemplo, quilombo. Vou falar de quilombo para dar um exemplo, que eu sempre fico muito orgulhosa disso, que é, nos últimos 6 anos, desde o golpe da presidenta Dilma até o final de 22, um território foi titulado e por ordem judicial. Esse ano nós conseguimos 5, lá em 21 de março. Estamos aí já fechando a expectativa de ter mais alguns para 20 de novembro, né, no segundo pacote da igualdade racial. Mas a gente iniciou o ano com 100 e poucos mil reais para quilombos e a gente vai virar o ano com o INCRA com 100 milhões. Então, assim, não adianta só a gente fazer a programação do reconhecimento, da titulação. Tem que ter orçamento, a gente sabe que tem que ter. Então, se tem algo que a gente se orgulha muito é que hoje a gente está ali, né, com o nosso orçamento programado, empenhado, bonitinho, já num número que um ministério que não tem área meio, né, a gente está ali dependendo de outro ministério para conseguir executar, mas ainda assim todos trabalhando juntos para que isso aconteça. Sai de uma realidade um pouco diferente para o ano que vem a gente ter mais entregas. Então, o que a gente conseguiu fazer esse ano de editais, de programas, de bolsa, de transversalizar, por exemplo, um edital X com o Ministério da Justiça, vamos fazer. Ministério das Mulheres e Violência Política, vamos fazer. A gente conseguiu transversalizar também no orçamento. E para o ano que vem, eu espero muito que a gente consiga titular mais. Eu espero muito que a gente consiga já começar o ano com os editais que a gente pretende, sabe? Eu sei, e desculpa me alongar um pouco nessa sua pergunta, porque ela é muito pertinente, mas eu sei que a gente não vai conseguir, de fato, mudar todo o problema do racismo do nosso país em 3 anos, agora que faltam 3 anos e 2 meses, né? Mas a gente precisa sentar. E tentar significa sentar com todo mundo que pode ajudar, seja com a ANAC, seja com a CBF, seja com os quilombos. Então, a gente tem pautado e feito muita coisa esse ano, além de reestruturação, além de dar respostas ao racismo diário e cotidiano, mas também pensar esses próximos passos que eu acho que serão cruciais. Essa questão da transversalidade, ministra, a senhora precisa dialogar com muitas áreas dentro do Ministério, né? A senhora fala muito da saúde da população negra com a ministra Nízia, tem a segurança com o ministro Dino. Como é que tem sido esse diálogo com as outras pastas do governo? Muito bom, assim, graças a Deus, desde o começo a gente tem sido recebidos, assim, de maneira respeitosa, honrosa, com pessoas que sempre querem trabalhar com a gente, né? Eu sempre gosto de lembrar que na transição ainda, eu sentei com a CONAC para pensar as pautas quilombolas. Logo no iniciozinho também, a gente sentou com a Esther, porque a gente já estava pensando ali na questão do quadro dos funcionários. Mas tanto educação quanto saúde foram as nossas primeiras reuniões, né? Então, acho que agradecer aqui ao vivo a ministra Nízia, porque a Nízia, por ser a primeira mulher, ela entendia, porque estava à frente da Fiocruz, e entendia a importância da saúde da população negra. A gente não tem uma secretaria, mas tem algo ligado diretamente ao gabinete dela, que para mim foi assim uma vitória. Ouvir pessoas do movimento negro, que são pessoas historicamente assim super reconhecidas e renomadas, falando, Aniele, a gente sempre buscou ter algo na saúde, a gente nunca conseguiu ter. Não que isso tenha resolvido tudo, mas ter uma ministra que sente com a gente e entenda de igual para igual que mortalidade materna, suicídio das pessoas, né, da população negra, jovem, saúde mental, é algo que está batendo na porta, principalmente para os nossos homens jovens negros, que a gente tem trabalhado muito para já iniciar o ano com algo sobre isso. E, paralelo, o ministro Camilo também, com cotas, com a 10.639, com tantas outras. Assim, o Dino
Nem se fala também, a gente tem batalhado muito com ele. Marivaldo, que é um secretário do Dino, também tem sido um parceiro. Assim, tem muitas pessoas, acho que não vou citar mais para não ficar aqui esquecendo de alguém. Mas todo mundo que a gente precisou sentar e falar, olha, precisamos abordar tal tema, tal assunto, prontamente falavam, vamos, sabe? Agora, no Novembro Negro, hoje, por exemplo, no dia que a gente está gravando esse episódio, a gente vai ter uma reunião com as áreas sociais para falar do Novembro Negro. Então, a transversalidade faz parte disso. E na segunda reunião que nós tivemos ministerial, eu fiz essa fala, né, com o presidente presente, todo mundo, falando, olha, hoje vocês têm aí a oportunidade de fazer história. Se vocês reservarem um pouco do orçamento de vocês, se vocês entenderem que igualdade racial são mais de 50% da população, e visando aí o que vocês quiserem, né, ou possam vir a querer para o ministério de vocês e para o futuro, é essencial. Então, trabalhar em conjunto vai ser incrível. As pessoas aplaudiram, gostaram. Então, eu tenho sido bem recebida e eu espero que continue assim, porque tem muita coisa para fazer ainda. Ministra, como ministra e como mulher negra, qual que é o maior desafio da população negra hoje no Brasil? É a saúde? É a segurança? É o acesso à educação? Nossa, essa pergunta é difícil. Sabe por que eu acho que ela é difícil? Porque o povo negro do Brasil está fadado à morte, né? Infelizmente, de diversas maneiras. Quando não matam a gente de uma maneira, tentam matar de outra maneira. Eu acho que tem muitos pontos que são os mais difíceis, mas ter acesso à saúde, ter acesso à educação e ter acesso à vida digna são, assim, na minha opinião, os temas mais difíceis, né? A gente sabe, por exemplo, que desde que o Brasil é o Brasil, a luta por território, casa, moradia é uma pauta histórica. E aí é onde começa o racismo ambiental, onde começa também esse racismo, né, habitacional, porque as pessoas negras estão ali beirando a morte, né, fadadas a morrerem em periferias, favelas, enfim. E, por outro lado, a gente sabe que hoje ainda temos ali quase 60% da população que passa fome, que são de pessoas negras. É muito difícil responder essa pergunta, e por isso que quando me perguntavam assim no início do ano quais são as suas prioridades, eu elencava 5 pontos, assim, porque eu não conseguia pensar em combate e superação ao racismo sem pensar em combater a fome. Porque a nossa galera está morrendo de fome. Então, é pensar a cozinha solidária, é pensar quais são as organizações que estão naquele determinado território que podem ajudar e auxiliar para que chegue comida lá. É pensar aquela mulher que engravidou, que precisa parir, como é que ela chega naquele posto de saúde, como é que ela vai conseguir ter a filha, o filho dela. Enfim, são muitos pontos cruciais, mas eu acho que saúde e a vida digna ali, tipo, tendo uma casa, comida, são os principais pontos, sabe? E que isso reitera e remete, enfim, encerra, resume também na falta de oportunidades de empregos e de educação. Eu tenho muitos sonhos, Fernando, muito mesmo. Assim, acho que a gente nunca pode parar de sonhar, né, de lutar nessa nossa vida, por mais difícil que seja. E eu lembro que uma das últimas frases da Mari, quando a gente namorava na Maré, que ela perdeu uma amiga, ela olhou e falou assim, eu ainda vou voltar na Maré e mudar esse lugar. Eu tenho muito carinho pelo povo da Maré e sempre que eu entro lá, é voltar à minha raiz. E a gente precisa fazer isso de tempo em tempo para nunca esquecer de onde a gente veio. E estar na Maré é ver tudo que as pessoas do país inteiro precisam, não só na Maré, tem gente que passa por aquilo ali no país inteiro. Então, a garantia de vida digna para essas pessoas perpassa por saúde, educação, trabalho, moradia, sabe? Cultura, esporte. E a gente tem muito para avançar ainda. Assim, a gente está num caminho bonito, estamos traçando um caminho bonito, mas a gente precisa ainda fazer muito mais pelos nossos. E a senhora mencionou a Maré, que é uma comunidade enorme, de onde a senhora, onde a senhora nasceu, lá no Rio de Janeiro. E a senhora não tocou num ponto, que foi a segurança. Sim. Quais são as dificuldades? E como a senhora, como hoje é ministra e ex-moradora da Maré, cria Sim. da Maré, como é que a senhora gostaria de voltar e o que pode fazer para que a população da Maré e de todas as outras comunidades do Brasil não sofram mais com a violência da criminalidade e a violência policial também? Claro. Olha, se eu pudesse voltar e encontrar uma Maré diferente, como você faz na pergunta, eu gostaria de encontrar uma Maré que não tivesse mais nenhuma morte de nenhum morador que estivesse entrando, saindo da escola, do trabalho, que
tivesse ali só a alegria que tem mesmo de ser uma pessoa favelada, de morar naquele lugar que tem tanta energia, ancestralidade, força, sabe? Que são os sorrisos, as feiras, a gastronomia da Maré, os esportes, a diversão que tem, cultural. Eu acho que a segurança pública no Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo especificamente é um caso assim são casos, perdão, bem emblemáticos, são casos que precisam sim, merecem toda a atenção, tanto do governo do estado quanto do governo federal, porque é inadmissível a gente ainda estar em 2023 tendo tantas pessoas morrendo inocentemente em áreas como a Maré e tantas outras que a gente sabe tem acompanhado esse ano que não tem sido aí casos isolados, né? Pelo contrário, tem acontecido recorrentemente. Eu tenho confiado muito, assim, Fernando, tanto na postura do presidente quanto na do Flávio Dino, para que a gente possa olhar para trás daqui a pouco e falar, caramba, tivemos aqui uma atitude correta, deu certo e vencemos, né? Há pouco tempo agora no Rio de Janeiro tiveram vários ônibus queimados, tiveram pessoas ali sofrendo mesmo com a segurança pública, com a falta de segurança pública, assustadas com aquilo, né? Diga-se de passagem, a gente tem vários outros casos para falar, inclusive minha própria irmã, que é vítima também. E eu espero que a gente consiga dar uma reviravolta. Eu te confesso que como carioca e moradora da Maré durante muitos anos, a gente vive muito assustado no Rio, né? E eu acho que agora também não tem sido muito diferente, assim. Então, enquanto não tiver, de fato, sabe, uma organização com todos os órgãos competentes que possam se fazer presente de verdade, auxiliar as polícias a pensar como é que entra, o que pode fazer, o que não pode, garantir, de fato, vida digna e segurança para as pessoas, eu não sei se a gente vai ter uma solução tão rápida se a gente não agir dessa maneira. Mas eu espero que sim, eu espero que tenhamos, eu espero que a gente consiga ter dias melhores, não só na Maré, mas em todas as favelas do Rio de Janeiro, em toda a favela do país. A gente tem, ministra, a senhora falando aí, lógico que a criminalidade a gente tem que combater, mas Claro. Falando da polícia, falando do encarceramento, a gente tem uma letalidade policial muito alta no Brasil. E dessa letalidade policial muito alta, 80% a 90% é de pessoas negras. Existe um caminho para resolver isso? A senhora consegue... a senhora falou que gosta de sonhar muito. A gente consegue, pelo menos, idealizar um caminho para melhorar isso? Ah, sim. Se a gente não sonhar, a gente está morto, né? Toda vez que eu paro e penso assim, por que abordagens são tão diferentes com pessoas negras, dependendo de onde estejam, por exemplo, o que a gente pode pensar e fazer com essa polícia, né? E vou dar um exemplo antes de falar sobre isso, que é quando teve aquele caso da professora que foi expulsa, né, do avião por ser uma mulher negra, sem explicação prévia, nós sentamos com a ANAC para entender, com a Polícia Federal, o que nós poderíamos fazer. E eu sei que muita gente fala assim, ai, que palhaçada, que mimimi, falar de letramento e tal. Mas eu acho que tem muita coisa que precisa começar na educação básica pra gente, sabe? Além da representatividade, além de você entender que você pode ser o que você quiser, além de entender que pessoas negras são pessoas humanas, né? Tem uma fala de Fanon que ele conta, né, que ele diz, porque seres humanos existem duas linhas, né, que são considerados humanos e os que são considerados não humanos. E nós, negros, somos considerados não humanos em determinados lugares, em alguns lugares especificamente. Eu sinto um pouco disso nessas abordagens, assim. Se eu matar mais um preto aqui, tanto faz. E esse pensamento precisa ser extinguido de uma vez por todas. A gente precisa cada vez mais fazer com que as pessoas entendam que entrar, por exemplo, numa favela 5 horas da tarde, meio-dia ou 7 da manhã, podem ter crianças indo, saindo da escola, como foi o caso do João Pedro, da Ágata, de tantas crianças que morreram no Rio de Janeiro. Estou falando do Rio porque é meu estado e onde eu mais acompanhava, né? E para isso a gente precisa entender por que a gente mata tanto preto e pobre. Por que essa carne é a carne que é mais alvejada ainda em 2023, né? Seja porque a pessoa não está preparada para aquilo, seja porque ao adentrar determinado espaço eu me sinto nesse lugar de poder que eu posso matar qualquer pessoa. Assim, eu não sei. Mas se eu pudesse sonhar e desejar, seria que a gente tivesse dentro de todas as polícias do Brasil, sabe? Dentro de todos os órgãos, o entendimento de que pessoas negras são seres humanos, assim, onde quer que elas estejam, onde quer que a gente vá,
a gente precisa tentar diminuir, seja com letramento, com educação, com mais espaços, com esse entendimento da questão racial, a gente precisa diminuir esses números, porque são assustadores e, infelizmente, a cada dia que passa, a gente segue tendo aí outros números maiores ainda. A gente falou muito, ministra, nessa parte do que se chama de racismo estrutural, né? Um termo até do seu colega, o Silvio Almeida, colega de Esplanada. Uhum. Mas, apesar de a gente ter... a gente tem muito racismo, o chamado racismo estrutural no Brasil, na dificuldade de acesso, mas a gente ainda tem o racismo clássico muito, muito presente. O racismo de você xingar uma outra pessoa pela cor da pele. Como é que é possível resolver isso? É uma etapa anterior ainda a esse racismo estrutural? A que a senhora atribui isso num país que tem a maior parte da população negra, num país que, apesar de ter demorado muito a acabar com a escravidão, já tem 135 anos pós-escravidão? Sim. Há muitas coisas, né? Eu sempre costumo dizer que existem vários tipos de racismo e a gente precisa estar ali pronta para cada um dele, né? Para combater cada um dele. E uma vez que a gente toma consciência racial, afinal, acho que a gente nunca mais volta atrás, né? Para além do racismo estrutural, tem organizacional, institucional, habitacional, enfim, tem inúmeros racismos que eu acho que, assim, eu volto a dizer, eu acho que a gente precisa, de fato, ter nas escolas, né, casos que a gente pudesse exemplificar, cuidar, acolher essas crianças. Um parênteses aqui por exemplo, a política de cotas. Ainda hoje as pessoas insistem em dizer que cotas são mimimi, que não precisaria, mas os dados comprovam o contrário, né? A gente, quando teve ali a falsa abolição, que as pessoas negras falaram, você está livre e vai para onde? Você faz o quê? Você vive de quê? Você come o quê? E até hoje é um pouco disso, né? Eu não entendo por que o país da gente, que é um país tão bonito do jeito que é, com tanta gente negra, tipo, linda, que faz de tudo um pouco, ainda passa por pessoas que têm tanto ódio contra as pessoas negras, né? É óbvio que a gente tem lá, né, quando a gente pega ali o Pacto da Branquitude, explicando muita coisa, a gente tem lá a Lélia, a Sueli, Bianca, um monte de gente que fala muito pra gente, mas, ao mesmo tempo, agora, a população negra tem se reconhecido mais, tem se posicionado mais, mas, infelizmente, o nosso sistema diz o contrário, né? O sistema olha para a gente, em alguns determinados lugares e espaços, como se a gente tivesse sido fadado mesmo à morte e ao não reconhecimento e ao não protagonismo. E aí tem vários exemplos que a gente podia falar. Por exemplo, a gente pode falar aqui de um racismo do Congresso, né? Que traz violência política diariamente, não é uma coisa isolada, são vários fatos de violência política. Eu acho que tem vários tipos de racismo. Eu acho que a gente precisa cada vez mais estar organizado para combatê-los. A gente tem enfrentado aí nos últimos 6 anos no nosso país um racismo também que vem desde as internets da vida até você estar passando no lugar e pronunciar. E muitas vezes, né, como linguista, eu sempre gosto de falar isso e lembro sempre aos meus alunos também, lá no mestrado, que muitas vezes, antes de a gente tacar alguma coisa a alguém ou agredir alguém, a gente começa pela palavra. As pessoas podem achar que não, mas você começa pela palavra. E hoje a gente tem sido mais avisado disso. Por quê? Tem sempre alguém com telefone, tem sempre alguém olhando, gravando e tal, e coloca pra frente. Mas, ainda assim, é pouco. Aumentaram os casos ou aumentou a percepção, ministra? Nossa, eu acho que os dois, né? A gente tem aí uma mudança de comportamento gritante de 18 para cá, que com mais ódio, né? As pessoas se achando na legitimidade, de olhar e falar você é isso, você é aquilo outro. Mas, por outro lado, também, os casos têm cada vez mais sido noticiados. Eu espero muito, Fernanda, eu espero mesmo, de verdade, que a gente possa pensar em construir um projeto político de país diferente do que a gente tem visto até agora em relação à população negra desse país, assim, para além, e repito, para além de todos os casos de racismo, para além de todos os tipos de racismo que existem, as pessoas negras estão prontas, preparadas para serem protagonistas de suas histórias, cada vez mais formadas, tendo mais acesso, né, tendo ali oportunidades, e a gente precisa fortalecer esses espaços, assim. Eu espero que a gente consiga, em breve, mudar e virar essa página. A senhora defende alguma mudança de legislação?
A gente teve recentemente a equidade ali da injúria racial com o racismo, né? Que a injúria racial era mais leve. A senhora defende alguma outra mudança para a gente tentar resolver esse problema? Eu acho que essa é essencial, assim, porque é inadmissível você estar num estádio, por exemplo, ser xingada e a pessoa falar, não, era brincadeira, como a gente teve esse ano, inclusive. Mas tem que punir. Acho que essa foi uma assinatura ali do presidente, até inclusive no dia da minha posse, que fica marcado, que a gente fala e traz. Tem várias pessoas que estavam envolvidas ali na época, mas, para além de todo caso, tem que haver uma punição, sabe? Não tem como, por exemplo, a pessoa tá no aeroporto, ser xingada e ficar por isso mesmo, e não ter alguém responsável dentro daquele lugar para que pudesse prender imediatamente ou fazer com que a pessoa, né, responda pelos seus atos. Assim, eu acho que injúria racial equiparada ao racismo foi um grande avanço, mas eu ainda sonho, voltando para a coisa do sonho, com um dia que isso não seja a regra e seja a exceção no nosso país. Como a lei de cotas, que foi revista agora há pouco. Qual a sua avaliação dessa revisão? Nossa, e que foi uma grande vitória, assim. Acho que aproveitar aqui, né, tipo, tanto Bené, quanto Paim, quanto a própria Maria do Rosário, tantos outros deputados e deputadas estavam ali à frente nessa luta. A revisão traz pra gente... Enfim, eu sou suspeita porque eu passei da UERJ como cotista, mas traz pra gente esperança de novos tempos mesmo. Assim, é triste ver ainda pessoas, né, que foram eleitas nesse país que não acreditam ainda na lei de cotas, tanto no Senado quanto na Câmara. Porque se você pegar todos os resultados, a gente está falando ali de sair de 3,2 para 5,1, sabe? De pessoas negras que entram no lugar. Eu lembro que quando eu entrei... Para 50. Para 50, perdão. De 3,2 para 51%, na verdade. E aí, quando eu entrei na UERJ, eu me lembro que eu tinha uma professora negra, Fernando, tipo, uma única. E na minha turma de 50 ou 47, se não me engano, eram 5 estudantes negras. E hoje a gente já vê isso mais diferenciado. Assim, eu estava na FRJ semana passada e vi um salão nobre lotado de pessoas negras. Assim. Acho que isso que faz valer a pena essa luta, sabe? Então, a revisão que agora traz quilombolas, a revisão que traz ali uma diferença do salário mínimo, uma revisão ali que, óbvio, é importante ter a cada 10 anos realmente uma revisão para que a gente possa discutir, para que a gente possa entender a importância de ter a lei de cotas. Assim. Agora, quem é contra, né, uma das maiores políticas de ações afirmativas nesse país que a gente tem, acho que não entendeu ainda de fato que cotas raciais, e aí tem aquela coisa, mas tem que ser só social. É óbvio que as cotas raciais são sociais também. Tipo, é impossível separar nesse país, a gente tem ali pessoas negras ainda vivendo miseravelmente, infelizmente. Mas é importante dizer que sair de 3 para 50... Não pode, ninguém pode dizer que não está valendo a pena ou que não é eficaz, por exemplo. Então, eu sempre vou defender cotas, e não só no ensino superior, mas no próximo ano a gente está chegando aí também na revisão da cota para concurso público, né? Que é importante garantir esses 20%. Que foi uma das suas falas no seu discurso de posse, de aumentar o número de servidores. Aumentar, exatamente. Assim, a gente espera, a gente já está nessa negociação, né, com o Congresso desde o começo do ano, na verdade. Que bom que a gente já conseguiu aprovar e revisar ensino superior, mas agora, para o próximo ano, também a gente tem essa batalha do concurso público, porque tem muito lugar ainda, por exemplo, que não cumpre nem os 20%, né? Ou quando cumpre, arruma ali um jeitinho de que não se tenha, pessoas negras. Então, a gente precisa, sim, fortalecer esses espaços também, criando mais oportunidades para todo mundo. A senhora falou da sua faculdade, que a senhora tinha uma professora negra, tinha outras 4 colegas negras na faculdade. Tocando mais no ponto pessoal, ministra, qual foi a primeira vez que hoje a senhora letrada racialmente, toda essa consciência, consegue identificar quando está sendo vítima de racismo? Mas qual foi a primeira vez que a senhora sentiu um episódio que a senhora falou, isso aí não é... tem um motivo diferente? Foi nos Estados Unidos. Eu saí muito nova para jogar vôlei, né? E eu não entendi algumas coisas que aconteciam comigo no Rio. Eu ainda era nova. Mas, por exemplo, no Rio, antes de não reconhecia, teve uma vez que teve... Ai, meu Deus, como é que é? Amigo oculto e inimigo oculto no meu vôlei. E no inimigo oculto me deram um pote de creme de cabelo muito grande e um pacote de Bombril. Nos Estados Unidos ou não, no Rio? Ainda no Rio, isso. E eu achei graça daquilo, tipo, eu não tinha noção. Eu tinha menos de 13 anos, 12 anos.
Aí eu levei pra casa e tal, e lembro que minha irmã e minha mãe dividiram um pote de creme com várias pessoas que eram nossas vizinhas ali na Maré e tal. E aí depois eu vou para os Estados Unidos com 16 para 17 e cheguei num colégio, numa universidade, né, que era um junior college, na verdade, negro, historicamente negro. E comecei a entender falas das minhas amigas de quarto, por exemplo, quando falava assim, esse cabelo dela e tal, e as meninas choravam, ficavam incomodadas. E eu falava, nossa, eu também passava muito por isso no Rio, né? Falavam do meu cabelo, já me deram um bombril, falaram que eu nunca podia ser a noivinha da festa porque meu cabelo não era muito liso para colocar a coroa e tal. E fui entendendo, até que depois, quase com 19 anos, eu fui jogar. Era uma das finais que tinham em Carolina do Norte. E começaram a falar do meu cabelo, do meu nariz. E tinha alguma outra coisa. E xingar por eu ser brasileira também. E eu liguei para minha irmã, Marielle, 5 anos mais velha. Eu falei, hoje foi horrível e tal. Até o meu técnico foi lá, brigou. Aí ela começou a me explicar. Assim, eu já comecei mesmo, tipo, com quase 18 anos a entender. Tem frases da minha mãe, Fernando, que ficaram na minha cabeça, como, por exemplo, você já nasceu preto, favelado, tem que estudar. Aquilo a gente ia, né, guardando, mas você sentir na pele mesmo, e aí depois de muitos anos eu olhar para trás e falar, caramba, me deram um bombril no Inimigo Oculto. Ou então nunca me deixaram ser representante porque falavam que eu era muito barraqueira, né? Ou então me cortaram dizendo que porque eu morava muito longe eu não podia ficar nessa seleção carioca. Então, esse tipo de coisa, depois que você vai juntando assim tudo. Agora, esse episódio dos Estados Unidos com os xingamentos, né, e ver meu técnico muito bravo naquele dia, e depois ligar para minha irmã e ela falar, olha, isso que está acontecendo, as pessoas estão sendo preconceituosas e tal, e começar a me explicar. Ali, eu comecei a me entender, e eu entro ainda naquele ano para um coletivo nos Estados Unidos que era chamado 100 Black Women, que era da própria faculdade, mas aí depois eu fui descobrir que tinham em várias faculdades também, que eram mulheres negras que se reuniam para falar das suas maiores experiências, tanto negativas quanto positivas. E aquilo ali mudou a minha vida. Aí eu conheci a Angela Davis depois, eu fui conhecendo outras pessoas e tal. Fui lendo mais com a Mari, fui gostando mais do meu cabelo, fui usando coisas que eu não usava. E foi todo um processo do conhecimento também de tudo que já vinha acontecendo com a minha vida, mas colocando na prática, sabe? A senhora mencionou já algumas vezes a Marielle e agora falou dessa vez de ter ligado, dela ter sido a sua influência, ela ter sido a sua referência Sim. ali como irmã mais velha. Qual foi o papel dela nessa sua formação? Nossa, enorme, enorme. De tudo, assim, desde a gente ir pra, sei lá, baile funk, discoteca, até escolher carreira, até me ajudar a estar nos Estados Unidos. Quando eu fui convidada para ir jogar, a minha mãe e meu pai falaram assim, olha, a gente não tem condições de pagar essa passagem e a gente não tem condições de comprar tudo que você precisa comprar, e visto e tal. Aí ela, não, a gente vai dar um jeito e tal. A Mari sempre foi muito pra frente, muito ativa, sempre trabalhou desde cedo. Ela falou assim, não, vamos dar um jeito. Aí a gente começou a vender sacolé na Maré, a gente começou a vender roupa, e ela era sempre a que puxava ali o bonde com a minha mãe. Literalmente, ela, não, mas deixa que eu vou na frente, a senhora deve estar cansada e tal. E muitas vezes ela era que me levava pro vôlei ou pra natação. Então ela sempre teve esse papel de responsável, porque minha mãe e meu pai sempre trabalhavam muito fora de casa. E ela era a pessoa que cuidava. Então, reunião da escola da UNL. A mãe falava, você vai levar isso aqui, você vai anotar. Ela ia, sentava, eu ficava lá do ladinho dela. Minha mãe tem várias fotos desses momentos assim que ela estava na escola e tal. Aí depois alguém mandava para ela, olha, deu tudo certo, tá aqui e tal, que a gente morava muito próximo e tudo. Então ela cresce, por um lado, cometendo também os erros de adolescência normal, e olhava para mim e falava, cara, não repete isso, não faz isso e tal. Né, para você aprender como exemplo, mas por outro lado também impulsionando muito, assim, a Mari, por exemplo, odiava inglês. Ela falava, eu odeio essa língua, não quero falar, tenho dificuldade, tenho bloqueio, nanana. Aí toda vez que eu ia para os Estados Unidos e voltava, se tivesse alguma roda de amigo dela, ela falava, essa aqui é minha irmã, ela fala inglês, ela estuda e joga vôlei lá nos Estados Unidos, assim, aquela coisa do orgulho. E aí tudo que tinha que era pertinente a esporte ou a bolsa e tal, ela sempre trazia isso, falando, olha, a gente não tá com você, mas você precisa estar aí e se fortalecer. Era muito difícil morar sozinha, tipo, eu fui muito nova. E muitas vezes eu falava, cara, eu quero desistir daqui, tipo, não tem como, não tem comida que eu goste, lugar frio e tal.
Aí ela tá maluca, a gente trabalhou pra caramba pra você chegar aí, você vai terminar essa faculdade agora. E nessa coisa de terminar a faculdade, o mestrado, eu fui até o final com ela, impulsionando, assim. Eu costumava brincar com a minha mãe, que ela era a segunda mãe, né? Porque ela fez muita diferença e também sempre esteve muito próxima, sabe? Quando a Mari se foi, assim, acho que foi um baque grande, porque era para além da criação, era parceria, era o exemplo, era a melhor amiga, de tudo, de música, de saídas, passamos por relacionamentos muito ruins, e aí a gente conversava muito uma com a outra, então é isso, faz muita falta. Ela foi sua referência em política também? Ela era mais ligada à militância, mais ligada à política e iniciou a senhora nesse caminho? Os meus pais e a família da minha mãe já eram da política, né? Assim, não tão grande quanto a gente imaginava ou reconhecia naquela época ainda nova, porque uma tia minha quase foi prefeita, fez campanha várias vezes, aí batia na trave, mas chegou a ser vereadora. A minha avó fazia ali muitas reuniões na época da ditadura, escondida com as mulheres para pensar como é que ia dominar o mundo. Tem uma carta dela ótima que ela fala: vamos dominar o mundo pelo lado feminino, tipo, há muitos anos atrás. E aí, uma outra tia nossa era militante do movimento negro já há 20 anos, quando a gente ainda era criança. E aí vem meus pais, sempre muito ligados em política, assim. Minha mãe fazia campanha, minha mãe é advogada, então ela estava sempre ligada em tudo, junto com meu pai. E a Mari, quando entra pro PSOL, né, para trabalhar com o Marcelo, ela era muito ligada na questão da favela, assim, qualquer coisa de injustiça, e ela passava isso muito pra gente em casa. Então, eu posso dizer que sim, assim, acho que ela foi essa grande influência de eu acompanhar, da gente se inspirar. Quando a Marielle decidiu ser vereadora, a mãe falou para ela: olha, por mim você não iria, mas se você quiser, ok, a gente vai respeitar, vai te ajudar e tal. Eu estava muito tranquila, porque, assim, aquela eleição ali fez a gente voltar a sentir o que a gente sentiu na época da campanha do Lula. Assim, literalmente, eu tinha alguém que a gente confiasse, que a gente olhava e falava: caraca, é minha candidata. Tipo, essa daí eu confio, bota a mão no fogo que eu sei que não vai acontecer nada. E ela era tão séria, assim, tipo, muito como a gente lida agora no ministério, que as pessoas brincavam do tipo: ah, me consegue alguma coisa. Ela falou assim: olha, nem brinca comigo sobre isso. Era assim, era desse nível. Tipo, a gente nunca... Eu não gosto nem de permitir esse tipo de piada. E eu lembro da Mari fazendo o mesmo, assim. Então, a postura dela política é muito parecida com a minha, que é a política que você escuta todo mundo. Independente, se você não me desrespeitar, eu vou sentar com você e vou conversar. A política do olho no olho, a política que a gente acreditava fazendo, política no campo mesmo, sabe? Tipo, vamos pra lá, vamos pra favela, vamos pra quilombo, vamos viajar, vamos dar conta disso. E ela sempre inspirava e trouxe isso de volta para dentro de casa. Minha mãe brincava e falava: nossa, depois que a Marielle resolveu entrar, nunca mais eu tive um sábado e domingo na minha casa. E hoje a minha mãe continua com isso, tipo, né? Depois que mataram ela, minha mãe seguiu em vários coletivos, participando de muita coisa na OAB, participando do KBJD e várias outras organizações. Mas, de fato, ela inspirou muito, assim, e deu uma virada de chave de volta na família. Porque a família teve Lula, aí veio apresentar Dilma e tal, mas aquela coisa do vamos pra rua fazer campanha de novo, volta. Em 16. Em 16. A senhora falou que sua mãe não queria que ela fosse vereadora. E a senhora, como é que foi essa relação com a candidatura dela? E mais do que isso, com a postura dela de enfrentamento a pessoas Sim. muito perigosas, que o Marcelo também já tinha, o Freixo já tinha feito a CPI das milícias, já tinha sofrido ameaças. Como é que a senhora lidava com esse risco à vida dela? Fernanda, a gente não achava que ela estava em risco, né? A gente teve essa ingenuidade, assim. E eu te confesso que a família sempre foi muito unida, assim, tipo, eu quero fazer tal coisa. Por mim você não faria, mas se você quer, vou te apoiar. Tem uma foto da minha mãe carregando a minha filha, que na época devia ter uns 20 quilos, que ainda ia fazer 2 anos, no colo, andando por Bom Sucesso inteiro, fazendo panfletagem para Marielle. A gente apoiou, né? Sempre, assim, muito próximo e tal. Eu cheguei a acompanhá-la alguns dias na Câmara e eu via isso. Qualquer um dos vereadores que estavam presentes lá, ela ia, passava, pegava lanche de cada um. Me dá um pouquinho, tô com fome, brincava. Assim, tiveram muitos embates, mas ao mesmo tempo ela era aquela pessoa que cumprimentava, que falava e tal. E nessa coisa de acompanhá-la, a gente nunca sequer imaginou. Porque a gente sempre foi muito do povão, assim, tipo, vai na atividade? Vamos, então bora. Pum, chegava. Nunca sequer imaginou que a Marielle pudesse estar correndo risco, assim. No dia 11
que 14 foi uma quarta, no dia 11, no domingo, eu fui jogar vôlei de praia na Barra, nunca esqueço, com uma amiga minha. E aí machuquei o ombro, acabei indo mais cedo pra casa, cheguei e a Marielle tava lá, no domingo. A gente almoçou, ela tava lá implicando com a minha filha, que era bebê ainda, tal, e ela era madrinha. Aí a Luiara também tava, que era filha dela, meu pai, minha mãe, almoçamos, comemos, dormimos um pouco, daqui a pouco ela falou assim, me leva ali num lugar que eu tô sem carro. Aí eu fui, peguei meu carro e fui levar ela numa festa que ela ia, e eu nunca, até aquele dia, eu tinha visto a Marielle com um semblante de preocupação do trabalho. Tipo, não. Sempre muito tranquila, cansada. Ai, tô exausta. Nossa, ano que vem tem não sei o que e tal. Tem que dar coisa disso aqui, tem uma agenda tal, vou ter que viajar para tal lugar. Mas preocupada foi a primeira vez. E ela virou para mim e falou assim, estão querendo que eu seja relatora da intervenção. Aí ela foi, deu a volta assim pelo carro, me abraçou e falou, tem que rezar. Aí naquele momento eu senti um ar de preocupação dela. Mas ainda assim, não foi um ar de preocupação do tipo, tô ameaçada, sabe? Porque a gente sempre falava uma pra outra. Ai, tem que rezar. A gente foi criada com a minha mãe rezando o terço 3 horas e 6 horas da tarde. 3 da tarde, 6 da tarde. Então a gente sempre parava e ligava uma pra outra, falava, tá rezando? Tô. Então, reza aí, porque tá difícil aqui. E a gente sempre cresceu e criou assim. E nesse dia eu senti ela com uma preocupação. Mas o medo a gente não tinha. E ela nunca falou pra mim que tinha sido ameaçada. Isso que eu ia perguntar. Nesse encontro, ela chegou a falar alguma coisa de ameaça? Fernanda, nada. Nem nas mensagens dela, que depois a polícia teve acesso, né, ao telefone. Nada. Nem nesse momento, nem, assim, no dia a dia, na nossa casa, que ela chegasse. Nem os amigos mais próximos. Tipo, nada. Foi o último encontro pessoalmente de vocês? Pessoalmente foi. A gente se fala na segunda e na terça. Por acaso também, é uma outra coisa que me chamou muita atenção. Na terça-feira, 9 e pouca da noite, ela manda uma foto nossa na igreja de São Jorge e fala assim, para você nunca esquecer a força que a gente tem. E 24 horas, exatamente no mesmo horário, ela estava sendo assassinada. Assim, mas pessoalmente foi no domingo que a gente se viu e tal. E aí, segunda e terça, eu estava com conjuntivite e a filha dela também. Então a gente ficou, porque ela ia viajar na sexta para fazer um trabalho. E aí nós ficamos na casa da minha mãe, meio que isoladas e tal. E aí acontece tudo. Da rapidez e da maneira que foi, assim. Ministra, a senhora falou em uma entrevista que a senhora saiu de um dia de uma acadêmica, uma professora, para no dia seguinte virar a irmã da vereadora assassinada. Como é que foi essa transição? E é nesse momento que a senhora entra em definitivo na política? Em definitivo é muito forte. Mas eu acho que assim, só da gente estar viva hoje a gente faz política, né? Foi muito duro. Eu fui muito obrigada assim a ter atitudes por conta da demissão que eu tive, por conta de tudo após o assassinato da Mari. Mas tinha uma coisa em mim que era, sabe, o legado da minha irmã não é para qualquer pessoa. Assim, falar de Marielle tem que ter legitimidade para fazer isso. Eu vi minha irmã crescer, se formar, vi o quanto que minha mãe batalhou para que a gente estivesse aqui. Então, entregar na mão de uma branquitude que não reconhecia minha irmã como ela deveria ser reconhecida, ou na mão de pessoas que não valorizassem, eu jamais permitiria. Então, isso foi me transformando nessa liderança dentro do movimento negro, principalmente no movimento de mulheres negras, que me trouxe para esse campo. Assim, hoje, eu te confesso que muitas vezes eu tenho que revisitar aquela Aniele que cresceu com a Marielle, porque eu jamais vou mudar quem eu sou por estar onde eu estou, sabe? É óbvio que eu sou eternamente grata ao presidente por ter me concebido essa oportunidade de ter aqui, construindo com ele esse projeto político de país que a gente acredita, sendo ministra. E também tem um outro lado que eu caminho paralelo com tudo que eu trago, né? Que eu trago ser a irmã da Marielle, a acadêmica, a mãe, como você muito bem falou, mas a favelada também, tipo, acho que, né, a ministra favelada da Maré, que jogou vôlei, que estudou. Então, esse lugar pra gente, ele é muito precioso. Por mais que as pessoas achem, né, que podem criticar por ser irmã da Marielle, para mim isso é um orgulho imenso, assim. Acho que a política, ela não pode mudar a gente, sabe, Fernando? De hipótese nenhuma, de maneira nenhuma. Pelo contrário, assim, eu acho que quanto mais portas eu conseguir abrir para que outras mulheres como eu venham, né, mais eu ficaria feliz, assim. A violência política no país hoje é uma coisa muito séria.
E, assim, é ingênuo quem pensa que as pessoas que são contrárias a tudo que eu e minha irmã representamos, assim, é muita ingenuidade de achar que vai deixar fluir. Então, hoje a gente tem que estar mais atento a isso, porque não é só a Aniele, é a Thalíria, é a Erika Hilton, é a Beni Brioli, várias mulheres que têm passado e vivido violência política aí. Então, hoje, estar na política não quer dizer que eu sou apenas política, né? Eu acho que tem essa diferença de quem a gente é, onde a gente está. Então, eu tenho tentado fazer ali um pouco de tudo para que a gente possa sair daqui mesmo olhando para trás e dizendo, cara, valeu a pena, deu certo, mas permanecer ainda é uma incógnita, assim. Não vou dizer que não tem todos os convites aí, né, que tem pairado a minha cabeça para 24, para 26, mas hoje o que eu amo fazer, o que eu quero fazer mesmo é entregar esse ministério com uma ótima gestão, tendo cumprido algumas metas e sonhos, sabe? Olhar para esse futuro agora, mas sem esquecer de fincar os nossos passos no presente. Ministra, nosso tempo está acabando já. A gente estava falando da sua irmã. A senhora nutre alguma esperança da resolução desse crime? Como a senhora lida com essas investigações? Olha, se eu disser que não, eu tá mentindo, né? Acho que a gente tem sempre que ter esperança para tudo na vida. Mas, de verdade, são quase 6 anos da morte da Mari, né? Tomara que a gente não precise esperar aí mais 6 para saber quem mandou matar. Mas eu entendo que foi um crime covarde, um crime muito bem arquitetado, infelizmente. E que eu espero de verdade que a gente consiga descobrir o porquê e quem mandou. Se a gente perder a esperança de lutar por isso, a gente não tá nem mais aqui. Mas eu te confesso que tem dias que eu paro e penso, caramba, quase 6 anos já. Será que ainda vai vir alguma coisa? Mas no dia seguinte a gente fala, não, vamos ter fé que vai acontecer, vai aparecer. A gente já teve aí alguns, né, passos dados esse ano ali com a PF, com o ministro Flávio Dino, mas também reconhecendo todo o esforço de todo mundo que fez parte dessa investigação até aqui, sabe? Todas as promotoras que passaram, os delegados, enfim. Pessoas que trataram a nossa família com muito carinho, com muito respeito, com muita atenção, mas que, de fato, eu espero que a gente consiga descobrir ainda. Ministra, só para a gente encerrar, a senhora mencionou aí ao longo da nossa conversa a sua mãe, a sua avó, a influência da sua família na resistência, acho que a gente pode dizer assim, como mulheres negras. E a Djamila Ribeiro, que é uma das referências que a gente tem hoje no Brasil, tem um livro que chama Cartas para Minha Avó, acho que a senhora já deve ter conhecido, em que ela escreve cartas para a avó dela com quem ela não teve tanto convívio, que já era uma mulher que mesmo talvez sem saber, sem ter todo esse conhecimento, esse letramento racial, já era uma mulher negra, feminista, como eu imagino que também tenha sido a sua avó. Então eu queria saber se a senhora pudesse, se tivesse a oportunidade de escrever uma carta hoje para sua avó, o que a senhora escreveria e o que a Aniele do futuro gostaria de ler das suas netas, a senhora com 2 filhas mulheres. Nossa, acho que para minha avó, eu agradeceria por tudo que ela fez para todas as mulheres da família, assim, porque todas as minhas tias, a começar pela minha mãe, primas, são muito influenciadas ainda pela criação que minha avó as deu, né, até o momento que esteve viva. Eu acho que é engraçado que vira e mexe, eu olho e falo, o que eu diria para aquela Aniele do passado? Mas eu queria que nas cartas, para mim especificamente, tivesse que valeu a pena toda essa luta, sabe? Que a gente conseguiu ter um reconhecimento em uma vida, um país mais digno para as mulheres negras, para as pessoas negras como um todo. Que a gente descobriu quem mandou matar a Marielle e o motivo, mas que também lá na frente a gente olhasse para trás e visse que a gente conseguiu um projeto de país melhor, tendo ali, né, pessoas negras eleitas, enfim, talvez uma vice-presidenta, um presidente negro em algum momento, mas um presidente, uma presidenta do povo, assim como o Luiz Inácio Lula da Silva, mas que a gente olhasse para trás e reconhecesse que todo o nosso esforço valeu a pena. A minha família sempre foi muito matriarcal, né? A gente sempre esteve ali muito próximas uma das outras, em conjunto, batalhando, se apoiando. E eu acho que isso que faz a diferença pra gente, sabe? Seja agora ou lá na frente, eu espero que as minhas filhas e as minhas netas olhem para trás e vejam, caramba, elas fizeram parte da história do país. Né? Infelizmente, o desfecho da Mari sendo muito triste, mas ainda assim,
a gente dando essa volta por cima para manter esse legado e essa chama de luta, né, ali acesa, assim. Tem muita coisa para a gente caminhar ainda. Acho que o nosso conhecimento ninguém tira, mas eu acredito que pouco a pouco a gente vai conseguir olhar para trás e ver que não tem mais nenhuma mulher sendo morta, sabe, por parceiros ou ex-parceiros, que tem ali pessoas negras vivendo dignamente e que a gente vai ter um país menos polarizado, menos dividido, com menos ódio e sim com mais respeito, solidariedade, amor e uns cuidando dos outros. Ministra, muito obrigado pela participação aqui no podcast, pela entrevista, pelo papo maravilhoso. Imagina. Seja sempre muito bem-vinda. Imagina, foi uma honra. Obrigada a você.